Capítulo 4 dos Direitos Políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para a. os analfabetos, b. os maiores de 70 anos, c. os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de a. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, b. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, c. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. D. 18 anos para vereador. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei se temerária ou de manifesta má-fé. Parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Parágrafo 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. 15. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos,
recusa de cumprir obrigação a todas imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Capítulo 5. Dos partidos políticos. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes, prestação de contas à Justiça Eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que alternativamente obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou 2. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencheu os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Parágrafo 6º. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito à rádio e à televisão. Parágrafo 7º. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Parágrafo 8º. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Título 3. Da Organização do Estado. Capítulo 1. Da Organização Político-Administrativa. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º.
Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. 19. É vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, recusar fé aos documentos públicos, criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2. Da União. 20. São bens da União os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que tenham a sede de município, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, o mar territorial. Os terrenos de marinha e seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais inclusivos do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurada nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, declarar a guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Emitir moeda. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o serviço de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A. Os serviços de radiodifusão sonora, edições e imagens. B.
os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situem os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. O serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transpõem os limites de estado ou território. E. O serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Conceder anistia. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Executar os serviços de política marítima, aeroportuária e de fronteiras. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e processamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidas aos seguintes princípios e condições. A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão, são autorizados a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisas e usos médicos. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. 22. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Desapropriação. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Serviço postal. Sistema monetário e de medidas. Títulos e garantias dos metais. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Comércio exterior e interestadual. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Trânsito e transporte. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Populações indígenas. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Sistema de consórcios e sorteios. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferroviárias federais. Seguridade Social. Diretrizes e bases da educação nacional. Registros públicos. Atividades nucleares de qualquer natureza. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administrações públicas diretas, autarquias e fundacionais
da União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, no termo do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional, propaganda comercial, proteção e tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.